Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Clay Invest apresenta de hoje Fundo Imobiliário KNSC11. Então a gente já está aqui na tela do computador para de fato estudar um pouco sobre o fundo, entender o portfólio. O fundo está em mais uma emissão, é um fundo recente, então é comum que faça emissões de maneira mais recorrente e menos espaço de tempo. Então a gente vai falar um pouco também sobre essa emissão, sobre o fundo da Kinea, que esse KNSC11 ele é o único fundo, na verdade, que tem como premissa outros participantes, vamos dizer assim, outros investidores a participarem da emissão, né? Não é só clientes Itaú. Então é um fundo bastante interessante, um fundo de recebível imobiliário, e a gente hoje vai falar sobre esse fundo, tá? Meu nome é Vinícius, para aqueles que não me conhecem, fundador lá do canal, desse canal e do Instagram também, então vale bastante a gente acompanhar em todas as plataformas, tá bom? Lembrando já, se você está assistindo esse vídeo de alguma maneira não for inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, ative o sininho para cada vez mais você não perder os conteúdos que estão por vir e levar esse conteúdo para mais pessoas, que é isso que a gente sempre espera aqui, tá? Então deixe o seu like aqui, sugestões de novos vídeos e se inscreva, tá bom? Será um prazer tê-los aqui conosco. Agora, antes de entrar no relatório gerencial de fato do KNSC11, que é um fundo de recebível mais indexado pelo índice IPCA de inflação, a gente vai entender um pouco sobre o quesito preço, né? Entender em que patamar de preço ele está, porque vamos começar daquela premissa que eu sempre falo para vocês. O maior risco de se comprar um fundo de papel não é somente o risco de default, né, gente? O risco de inadimplência, porque você está comprando dívidas da renda fixa. O maior risco é você não saber o que está fazendo e comprar ele acima do PVP, com ágio sobre a dívida do fundo, ágio sobre o portfólio do fundo, ágio sobre o valor patrimonial. Então, sobrepor o valor patrimonial em fundos de recebíveis, em fundos de fundos também, é muito arriscado. Então, hoje o fundo está sendo negociado basicamente a 99,30%, tá? E eu estou gravando final da noite, de madrugada, do dia 16 para o dia 17. Você vai estar vendo esse vídeo dia 17, então ele pode ter alguma flutuação de preço, porque o mercado vai estar aberto. Tá? Então, R$ 99,30, né, 99,30 centavos, representa um PVP de 1,06. Então, o que acontece? Ele está 6% acima do valor patrimonial, 6% de ágio, tá? Eu lancei um vídeo recentemente sobre o KNSC11, então no quesito portfólio tem mais informações lá, tá, gente? Hoje vai ser um bate-papo mais rápido para falar um pouco sobre a emissão também. Então vou deixar o card aqui em cima para você ir direcionado já direto para o vídeo sobre portfólio. Mas 6% de ágio, 6% sobrepondo o valor patrimonial do fundo não é nenhum absurdo. Tá? A gente tem um consenso aí de até 1,10 ser aceitável, porque a gente sabe que no longo prazo o preço a mercado sempre se aproxima do VP. Então é arriscado comprar muito esticado, tá bom? Porque eles entregam a inflação mês a mês, né? A inflação está nos rendimentos diferente dos fundos de tijolos. Então vamos lá. O fundo tem um DI anualizado de 8,57%. Então você deve até pensar, está relativamente baixo, relativamente alto, não sei. Mas vamos lá, o fundo ele tem entregado só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9 rendimentos apenas e já tem um DI de 8,57%, que leva em consideração 12 meses. Então o fundo ele tem um DI bastante legal, se considerado aí um DI anualizado, pode chegar em torno de 10, 11, 12% ao ano. Tá bom? Então ele tem só 8,57% porque ele ainda não tem 12 meses de existência, apenas por isso, tá bom? O último rendimento dele de R$1, né, algo em torno de 1% ao mês, 0,96% ao mês, interessante, e a gente vai entender o porquê é interessante, porque ele não é um fundo high yield, tá? Ele não é um fundo que prioriza o retorno, então ele tem tido aí uma performance bastante legal, apesar de ser um fundo recente. Tá? Agora a gente vai direto para o relatório gerencial do fundo, passar por alguns pontos rápidos que eu acho ser interessante, para depois falar sobre essa emissão, tá bom? Lembrando que a gente já tem vídeo aqui sobre o KNSC11. Bom, ele é gerido pela Kinea, mas diferente dos outros fundos, ele não é apenas, as emissões não são apenas para clientes Itaú, tá bom? É para clientes em geral, investidores de maneira geral. Portfólio do fundo basicamente em certificados de recebíveis, tem algumas cotas de FIIs, mas majoritariamente recebíveis, dívidas imobiliárias. A gente vai ver
mais adiante, tá bom? Patrimônio líquido de mais de 600 milhões, valor patrimonial da cota, cota de mercado, número de cotista, último rendimento que eu já falei para vocês. Bom, aqui tem algumas movimentações dos gestores, tá, gente? Eu acho extremamente importante ler esse comentário da gestão, porque é muito interessante para a gente ver de fato se a estratégia está sendo cumprida, qual a estratégia, qual está sendo a percepção de oportunidade, movimentação do mercado dos gestores. Mas não é aqui que eu quero mostrar de fato que é interessante, porque a gente já tem vídeo sobre o KNSC, tá bom? Taxa de administração 1,20, em linha com o que é aplicado. Não tem taxa de performance, isso eu acho bastante legal. Vamos lá para o que eu quero de fato mostrar para você, aqui. Pessoal, o fundo, como eu mostrei para vocês, ele é majoritariamente um fundo de recebível. Ele é um fundo de recebível. Tem 92%, eu vou até circular aqui para vocês, 93% quase, ele tem de CRI, de Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então ele corrobora com a tese de ser um fundo de papel, ok? 1% em caixa e 6,3% em cotas de FIIs. Então eu gosto bastante fundos de papéis que têm essa estratégia de participar de emissão, de comprar na emissão, vender a mercado para conseguir lucrar. Então, por mais de eu não gostar de fundo, eu gosto desse fundo de papel que tem um pouco de hibridismo na estratégia. Beleza? O fundo. Beleza, ele tem 93% em CRI, mas qual é a indexação do fundo? 88% IPCA, gente. Então ele é um fundo extremamente indexado pela inflação, pelo índice IPCA, tá bom? Que é o que mede a nossa inflação. A inflação é medida a prévia pelo IPCA 15, então basicamente é medido mais indexado pelo IPCA, pela inflação, 10% ali, 11% de CDI, que basicamente acompanha a Selic ali, uma contraposição à inflação. E esse 1% aí, basicamente, que é a reserva de liquidez, né? Que é bastante interessante o fundo ter também. O yield médio ali, 6, 7%, por isso que eu saliento para vocês que não é um fundo high yield, e eu vou mostrar também algumas outras premissas de que não é, além do yield médio, né, da taxa de aquisição média não ser alta, então não é algo que prioriza o retorno em prol da qualidade das dívidas, tá mais para um high grade, talvez um middle risk, mas eu ainda considero um high grade porque os LTVs, loan to value, é bastante interessante, bastante conservador, tá bom? Então aqui uma duration de basicamente 6 anos, show, tá? Bem interessante. Agora vamos para outro ponto que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui eu mostro também lá no vídeo que a gente tem sobre KNC11, que é a DRE. Isso aqui é interessante a gente perceber que o fundo não entrega mais do que tem de resultado, tá? Isso é bastante legal, porque sempre tem que ter uma reserva de caixa ali. Outro ponto aqui é, de fato, o que eu queria mostrar para vocês é a lâmina do fundo, tá? O fundo, por mais que seja novo ali, 9, 10 meses, já tem bastante CRI, então aí mais de 30 certificados de recebíveis, aí 35 certificados. IPCA majoritariamente, já mostrei para vocês, taxa média 7%, a gente consegue ver aqui. Outro ponto que eu queria mostrar, aqui bem casado, tá, gente? Tanto o saldo da curva quanto o saldo do MTM, então não está descasado, o que de fato é o fluxo de pagamento dos CRIs, está bastante casado aqui, e aqui tem até uma gordurinha a mais em alguns casos, tá? O que mostra uma saúde financeira que joga um pouco para longe a inadimplência, tá bom? Nenhum CRI é mais do que 6% do fundo, tá? 8% aqui, então nenhum é mais do que 8%. Atualizando, o máximo 8% do PL do fundo. Show para um fundo recente, que ainda não é totalmente diversificado, que a gente vai ter mais uma emissão agora, já tem uma certa diversificação, uma certa segurança aí, com nenhum fundo representando mais de 8% do PL. Show! Outro ponto para a gente ir para a emissão é, de fato, as garantias desses certificados, gente. A gente tem um consenso no mercado que LTVs até 60%, quanto menor, mais seguro em teoria, até 60% é um LTV tranquilo, acima disso começa a ficar arriscado. O que é LTV? Loan to value, basicamente a garantia. Vamos um exemplo. 50% de LTV quer dizer que a cada R$50 de dívida tem uma garantia de R$100, tá bom? Então é bastante interessante que quanto menor for LTV, maior essa diferença de garantia, né, e mais seguro
essa qualidade do certificado de recebíveis, tá? Óbvio, LTV maior, retorno maior, sempre tem essa premissa básica. E ó, LTVs de 40%, 61%, 50%, 55%, 48%, tudo abaixo de 60%, aqui a gente mostra uma tranquilidade bastante grande quanto a LTV, tá? O que corrobora mais ainda com a tese de que é sim um fundo high grade, tá? Por mais que tenha retornos bem acima da média, porque a gente está flutuando aí numa inflação de mais de 9% ao ano, tá? Então é basicamente por causa disso. Agora, estou falando rápido porque é bastante conteúdo aqui para vocês. Mas basicamente agora a gente vai falar sobre a emissão, gente. Para você entender, você cotista, como você faz para participar desse processo. Vamos lá. A data base é hoje, porque eu estou lançando esse vídeo dia 17. Então hoje é o último dia que você pode comprar, adquirir o fundo para participar e ter direito dessa emissão. Então vamos lá. Hoje, dia 17, se você fechar o dia cotista do KNSC11, você vai ter direito a participar da emissão. E como que faz para participar? O preço é 97,17 dessa emissão, que tem 93,86 mais R$ 3,00 de taxa. Vamos só ver o seguinte, 93,86. Valor patrimonial da cota é 94,07. Não gosto desse tipo de emissão, tá? Que a gente não considera taxa, então a emissão está abaixo do VP. Não gosto disso, tá? Então provavelmente aí a gente vai ter bastante volatilidade. Por que eu não gosto disso? Porque vamos supor que vai estar entrando menos dinheiro do que de fato vale o patrimônio do fundo. Então o patrimônio do fundo, querendo ou não, vai ser corroído, tá? Vai diminuir o patrimônio do fundo e para o cotista isso não é interessante, o mercado não gosta de emissões abaixo do VP, tá bom? Então, a 97,17 você participa. Show! Tem uma diferença aí hoje basicamente de 2% do preço a mercado. Faz sentido participar. A 33,14 de proporção, 33,14%. O que isso significa em tese? Se no dia 17 para o dia 18, né? Se você dormir do dia 17 para o dia 18 com 10 cotas, você pega essas 10 cotas, multiplica por 0,33 da proporção e dá 3,3. Óbvio que não tem como comprar 3,3 cotas. Então você sempre desconsidera o número depois da vírgula. Você sempre arredonda para baixo. Tá bom? Então você vai ter direito a 3 cotas. Você, do dia 19 ao dia 31, aqui ó, do dia 19 de agosto ao dia 31, você sinaliza para a corretora, ó, quero participar dessa emissão, tenho 3 direitos, quero meus 3 direitos. Então até dia 31 de agosto você tem o poder de exercer esses seus direitos e dia 1/9, dia 1 de setembro, é importante que você tenha esse dinheiro na corretora, porque vai ser debitado de qualquer maneira, tá bom, gente? Então é interessante que para não pagar multa, juros sobre o saldo, que você tenha já aquele dinheirinho certinho ali. Ah, beleza, acabou esse período de preferência, participou, vão ter o período de sobras. Não tem como saber qual é a proporção, até porque ainda não sobrou. A gente tem que esperar a adesão do fundo, esperar o que de fato os cotistas vão querer, se vão exercer todos os seus direitos, para daí ver a proporção de sobras. Quando sai a proporção de sobras, é em cima do que você exerceu. Então vamos supor aí que tem uma proporção de sobras de 40%. Então você não pega os 10 e multiplica por 0,4. Você pega os 3 que você exerceu e multiplica por 0,4. Aí vai dar 1,2 e você vai ter uma cota no período de sobras. Ali você pode colocar algumas a mais, caso o montante adicional seja rateado e você consiga algumas cotinhas. Mas o 1 que você tem de direito de sobras é garantido seu, tá bom? E de novo, até dia 9/9 e dia 16 de setembro é importante de novo que você tenha o dinheiro ali, porque vai ser a data de liquidação, tá? Assim a gente finaliza esse processo de emissão, ok? Um ponto muito importante para salientar, o mercado não gosta de emissão abaixo do VP, então é importante ficar de olho, esperar até o limite para participar, para ver se de fato vale a pena participar, se tem essa diferença grande do valor da emissão para o valor de mercado, e aí sim exercer seus direitos, tá bom? É uma oferta 476, isso é positivo, só cotistas do fundo podem participar, não é uma oferta pública, captação mínima de 20 milhões, captação máxima de 248 milhões e o coordenador líder é da XP Investimentos, tá? Basicamente é tudo isso que você precisa saber sobre a emissão e sobre o fundo. Lembrando que temos vídeo
aqui há um mês atrás, é bem recente, sobre KNSC11 e vale a pena também ver esse vídeo mais detalhado sobre o portfólio, tá bom? Um grande abraço para você que participou até agora, você que escutou essa chuva de conhecimentos até agora. Curte esse vídeo, já deixa seu like, dá aquela moral pra gente, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa aí a sua sugestão para novos vídeos e para acompanhar a gente aí nas próximas caminhadas, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!